Hello, my friends, tudo bem? Meu nome é Adriano Oliveira, esse é o nosso canal da Hive Theory e hoje a gente vai para o nosso segundo desafio, nossa segunda aula. Hoje a gente vai falar sobre Google Data Studio. Basicamente, todos os projetos que nós vamos utilizar vão ser utilizando a mesma base. Então, recomendo que você assista a aula anterior, voltada para o mesmo dashboard no Tableau, e você entenda um pouco mais sobre conceitos que foram abordados nessa aula. Porque o objetivo daqui para frente é ficar cada vez mais rápido e cada vez mais ágil. Então, recomendo que, se você ainda não assistiu, volta lá atrás, assiste a aula que a gente está falando sobre Tableau, onde a gente explica melhor sobre toda a base, como que ela funciona e coisas nesse sentido. Então, daqui em diante, a gente vai fazer o processo no Google Data Studio e vai ser um pouco mais rápido aí do que no Tableau. Então, só para recapitular um pouco, a gente já falou sobre as regras de negócio, a gente entendeu um pouco aqui, né, sobre as solicitações do nosso cliente, né, a pessoa que pediu para a gente criar o nosso dashboard, e agora a gente vai utilizar a ferramenta do Google Data Studio. Então, aqui embaixo tem um link com o passo a passo de como que você faz para utilizar o Google Data Studio, mas só recapitulando que ele é uma ferramenta totalmente gratuita, que basta você ter uma conta no Google para você conseguir utilizar a criação de dashboards. Então, você vai conseguir entrar nele, né, segundo a documentação que eu passei, mas basicamente você pode colocar Data Studio Google, que você vai encontrar aí até você chegar nessa tela parecida com a minha. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui, clicar em criar. Ou seja, eu vou criar um novo relatório. Para criar um relatório, eu vou precisar de uma fonte de dados. Então, o Google Data Studio, assim como as outras ferramentas de BI, ele faz grandes conexões com boa parte aí das principais players de mercado na parte de banco de dados. Então, ele tem integração com Postgre, com MySQL, com Microsoft SQL Server, com BigQuery, dentre tantas outras. Então, o que a gente vai fazer nesse curso? A gente vai utilizar o Planilhas Google, que é o mesmo Google Sheets. Então, para isso, quando você criou sua conta do Google, você também vai ter acesso, né, ao seu Google Drive para trabalhar com as planilhas do Google. Então, o que que eu vou fazer? Dentro do meu Drive, então eu vim aqui, né, basicamente nos três pontinhos, entrei no meu Drive, selecionei aqui uma pasta, né, dentro do meu Drive que eu chamei de Data Studio, e o que que eu vou fazer? Eu vou vir onde está a minha planilha, que é a base de dados que a gente utilizou na aula passada do Tableau, e eu vou clicar aqui e arrastar essa planilha para dentro do meu Drive. Repara que eu arrastei. Ele vai fazer o upload dessa planilha e ele já trouxe ela aqui para mim. Quando eu vier aqui e clicar para abrir nela, o que que vai acontecer? Repara que ela é um arquivo XLSX, ou seja, ele é um arquivo do Excel que está dentro do meu Drive. Só que eu quero converter ela para Google Sheets. Então eu vou clicar aqui em arquivo e eu vou clicar aqui, ó, em salvar cópia, né, salvar como planilha Google. Quando eu clicar aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela planilha e agora ele não tem mais aquela extensão .xlsx. Agora ele é uma planilha do Google. Então agora ela está apta para a gente poder fazer conexão com o Google Data Studio. Então no Google Data Studio eu vou vir aqui em planilhas do Google e existem várias formas de você fazer. Você pode vir aqui e selecionar uma planilha, né, caso você queira, ou nós podemos pegar aqui pela URL. Então, dentro da URL, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em base do treinamento, vou dar aqui um Ctrl C, vou vir aqui em relatório e vou vir aqui em Ctrl V. Repara que eu copiei a URL, né, dessa planilha e colei ela aqui. Quando eu fizer isso, vai ter algumas opções. Olha, usar a primeira linha como cabeçalho. Então, ele vai reconhecer que essas linhas que estão aqui em cima são as linhas de cabeçalho da minha planilha. Quando eu fizer isso, o que que vai acontecer? Ele vai perguntar se eu quero incluir as células e linhas filtradas. Lógico, porque vai que uma pessoa deixou um filtro salvo numa planilha minha e eu quero ler a informação completa da planilha, não a informação filtrada. E eu poderia filtrar também aqui intervalos, ou seja, se eu não quisesse puxar todas as planilhas, né, todas as colunas que estão aqui, eu poderia puxar de determinada quantidade de colunas que eu quisesse. No nosso caso, a gente vai puxar todas. Então, tenho aqui a minha base alunos, meu valor do curso e meu financeiro. Para a gente poder começar e fazer assim como a gente fez no curso do Tableau, eu vou selecionar minha base alunos e vou clicar em adicionar. Primeiro que eu fazer isso, ele vai carregar e automaticamente ele vai criar uma tabela com informações que ele acredita que a gente queira visualizar. Mas isso aí é o próprio Google que faz automático.
Como ele já está selecionado, eu vou apertar um Delete, porque eu não quero essa tabela por enquanto. E, por enquanto, ele está sem relatório, sem título. Então, eu vou chamar ele aqui de Dashboard Escola Digital. Então, tecnicamente, já tem o meu nome. Qual que é a diferença de trabalhar com o Google Data Studio para o Tableau? No caso do Tableau, todas as vezes que a gente precisava fazer as coisas, a gente precisava salvar, senão a gente poderia perder o que a gente fez. No Google Data Studio, não. Por ser uma ferramenta que está na nuvem, uma ferramenta online, você não precisa preocupar com isso, porque tudo que você fizer, ele automaticamente vai salvar. E caso você queira reverter o que você fez, algo de errado, para alguma versão anterior, isso também é possível. Ele é uma ferramenta fantástica, até porque leva o nome do Google, né? Então a gente precisa levar isso em consideração. Mas ele é uma ferramenta fantástica para a gente trabalhar aí com análise de dados de uma forma muito simples. Então, para a gente recapitular um pouco as regras de negócio, a primeira coisa que eles pediram para a gente era o total de alunos, onde eu faria uma contagem dos alunos. Então, eu posso vir aqui ó, em adicionar gráfico na parte de cima e selecionar um cartão. Quando eu selecionar esse cartão, repara que ele me trouxe uma dimensão de período, que a gente já vai entender o que é, mas ele trouxe aqui um record count. Se você for pensar e lembrar da aula de Tableau, o número está batendo. A gente também tinha 109 alunos na aula de Tableau. Então, esse record count é uma medida automática do Data Studio, onde ele conta a quantidade de linhas que a gente tem. Tecnicamente, a quantidade de linhas que eu tenho é a mesma quantidade que eu tenho de alunos. Então, nesse caso, eu posso manter essa informação. O que eu vou fazer é só renomear. Então, vou clicar no lapisinho e onde está escrito Record Count, eu vou colocar aqui total de alunos. Então, tenho o meu total de alunos aqui. Beleza. Olha o quanto é diferente trabalhar com o Data Studio do que outras ferramentas como o Tableau. Lembra que no Tableau a gente fazia cada sheet uma por uma? Aqui no caso eu tenho um Canva aqui onde eu consigo trabalhar com essas informações. Então agora a gente já pode ir para o próximo indicador. O próximo indicador era a idade dos alunos. Então, para saber a idade dos alunos, a gente vai utilizar uma fórmula parecida com o que a gente fez no Tableau. Para adicionar fórmulas do Data Studio, eu venho na base da qual eu estou utilizando, que é a base do treinamento, base dos alunos. Vou clicar em adicionar um campo e vou chamar ela aqui de idade dos alunos. Dentro de idade dos alunos, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um DateDiff, a gente já viu essa fórmula anteriormente, e diferente do Tableau, o DateDiff, aqui no começo, ele já pede para a gente a diferença de datas que a gente tem. Lá no Tableau, lembra que a gente precisava colocar no começo se era ano, se era mês, se era dia. Aqui, tecnicamente, o que a gente precisa fazer é pegar a data de hoje, colocar uma vírgula e colocar aqui a data de nascimento. Repara que quando você fizer isso, pode ser só ver um negócio aqui, quando eu colocar vírgula, eu posso vir aqui e colocar outros critérios, se eu não me engano. Isso. Mas por enquanto eu vou só fazer nesse formato. Então coloquei a diferença de hoje, ele está dando um erro aqui. Vamos ver o que ele está apontando. Beleza, tinha ficado um parêntese aqui a mais. Então, diferença de datas de hoje e data do nascimento. Vou vir aqui, salvar, dar um concluído. E agora eu vou criar uma tabela para identificar se isso aqui deu certo. Sempre depois de criar um cálculo, identifique se o que você fez ali está certo ou não. Então, automaticamente ele já criou o nome dos alunos e um record count. Agora eu vou colocar aqui a idade dos alunos, né? Então, idade dos alunos. Repara que ele está trazendo essa idade nesse formato estranho. Por quê? Porque provavelmente ele deve ter feito a diferença de dias, né? Entre uma pessoa e outra. Então, por exemplo, a Abigail tem 13.704 dias. Então, vamos fazer um teste. Deixa eu abrir uma calculadora. Dividir 13.704 por 366, essa pessoa tem 37 anos. Então, basicamente, o que ele fez foi isso. Então, a gente pode, de repente, editar essa idade dos alunos e fazer o seguinte, a gente coloca um outro parêntese para dizer para ele que ele precisa fazer primeiro essa função, e agora a gente coloca isso daqui para dividir por 366, ou 365. Vamos clicar aqui em atualizar. Repara que ele já apareceu aqui, ó, 37,44. Essa é a idade que ele tem aqui. A gente vai tirar essa outra informação aqui, ó. Então, vou vir aqui em estilo,
Dentro de estilo, a gente tem algumas opções aqui, ó. Número de linhas, se eu quisesse tirar. Se eu quisesse tirar outras informações, eu consigo. Compactar os números, se eu quiser colocar a precisão decimal aqui como zero. Mas no nosso caso, a gente nem quer essa tabela por enquanto. Então, a gente já tem a idade dos alunos. Agora que a gente já tem idade, lembra lá atrás que a gente precisou fazer um if dentro do Tableau? Porque não interessava para mim se essa pessoa tinha 37 anos, mas sim a gente conseguisse fazer um range, né, de quantos anos essas pessoas tinham. Então, para isso, eu vou criar um outro campo calculado. Nesse campo aqui, eu vou chamar ele de range de idade, assim como a gente fez anteriormente no Tableau. Só que aqui, ao invés de usar o if, eu vou usar uma fórmula que chama case when. Case when, ele tem uma estrutura bem parecida com o if também. Só que eu, particularmente no Data Studio, eu gosto bastante de usar ele. Então, o que eu vou fazer? Se a idade dos alunos, né, se essa idade daqui, ela for, vamos ver aqui, maior ou igual a 20, vou colocar um end aqui. E idade dos alunos for menor ou igual a 30, aí você vai trazer para mim um tem entre 20 e 30 anos. Então, o que eu posso fazer agora? Agora eu vou repetir essa parte, só que ao invés de eu colocar um elif, igual a gente colocava no Tableau, eu vou colocar um when. Então, se a idade dos alunos agora for maior do que 30 e menor do que 40, significa que eles estão nesses dois ranges. Aí agora a gente tem duas condições. Ele pode ter menos do que 20 e ele pode ter agora mais do que 40. Então, de repente, eu poderia fazer o seguinte: se ele tivesse aqui, se ele tivesse entre 0 a 20 anos, eu sei que ele está entre 0 e 20 anos. Se ele tivesse aqui entre 21 e 30 anos, ele está entre 21 e 30 anos. Poderia dar um outro aqui. Agora a gente vai checar se ele tem entre 31 e 40. Então, aqui, se ele está entre 31 e 40. Se ele não tiver nenhuma dessas situações, ele está, então aqui um else, ele está acima de 40 anos. Coloco um end aqui e repara que o meu cálculo deu certo. Range de idade. Vou clicar aqui em salvar. Sempre quando você for fazer, esse botão aqui em cima de concluído, ele é tentador. Mas se você só clicar em concluído, ele não vai salvar o cálculo. Então é importante que você se atente na hora de fazer e clique em atualizar aqui primeiro e depois concluído. Então agora eu posso vir aqui procurar por range e eu posso adicionar um gráfico. Vou colocar um gráfico de rosca aqui, por exemplo, e vamos testar como que ele fica. Se eu colocar o range de idade agora em dimensão, e agora no record count eu coloco aqui, ó, significa que eu tenho 61% das pessoas entre 31 e 40 anos, tenho 34% entre 21 e 30, e entre 0 e 20 anos eu tenho uma minoria aqui que deve dar mais ou menos uns 3,7%. Então, para que ele ficou um pouco diferente do Tableau, então eu estou até com o meu Tableau aberto aqui. Se a gente for olhar aquele range que a gente tinha feito anteriormente, eu acho que ele está um pouco diferente, eu coloquei menor do que 40, mas a gente poderia fazer também no mesmo formato. O intuito aqui não é para a gente trabalhar de forma igual, são ferramentas diferentes, mas para você entender como funciona. Então, tenho aqui o meu range, tenho o meu total de alunos, posso deixar ele aqui por enquanto. Vamos para as demais regras. Nas demais regras, eu tenho alunos por região. Então, nos alunos por região, eu tinha aqui um gráfico, vou adicionar um gráfico de balão, acho que esse aqui pode ser, que é um de mapa. E aqui nele eu preciso da cidade, em local, e preciso do total de alunos, que é um record count, na verdade, né? Então aqui, tira essa data de cá, vamos ver aqui. Só que eu acho que esse aqui vai ficar um pouco diferente. Vamos ver. É porque no Data Studio alguns tipos de gráficos são um pouco diferentes, mas acabou que ele deu o mesmo resultado que a gente preferia. É porque ele tem mais critérios aqui, ó, para a gente colocar a dica quando a pessoa passar o mouse em cima, parecido com o tooltip que a gente fez. Tem aqui para colocar a dimensão de cor,
Então, se a gente colocasse aqui, por exemplo, o Record Count em dimensão de cor, olha eu querendo fazer a mesma coisa aqui no Tableau. Se eu colocasse aqui, eu preciso, na verdade, dividir por outra coisa. Então, se eu colocasse um curso, repara que ele vai criar agora meio que cores diferentes para o que eu quero fazer. Não é uma visão muito bacana, então não faz muito sentido a gente ver ela. Mas para você entender que existe essa possibilidade aqui também no Tableau, no Data Studio. Olha eu sonhando com o Tableau. Então, nós já montamos os nossos dois gráficos aqui. Beleza, tenho eles montados. Vamos para o próximo. No próximo que a gente tem são os cursos mais acessados. Então, só para a gente recapitular na nossa base, a gente tem aqui na nossa planilha, só vou tirar um pouco aqui o zoom, os cursos mais acessados. Então, a gente tem aqui as aulas assistidas. Para as aulas assistidas, eu posso pegar aqui o curso e a quantidade de aulas assistidas para montar o gráfico. Então, clique em adicionar gráfico, crio aqui um gráfico de barras, por exemplo. Dentro desse gráfico de barras, eu vou colocar aqui o curso e, em vez de ser Record Count aqui, eu vou colocar aulas assistidas. Então, repara que eu tenho aqui agora os meus aulas assistidas. Então, repara que, tecnicamente, agora que a gente já está mentalizado como criar o gráfico, né, como fazer tudo isso, a gente pode vir aqui e montar de uma forma bem mais rápida. A gente já entendeu agora como que funciona. Então, dá para fazer bastante coisa. Vamos seguindo. Então, alunos por região já foi, cursos mais acessados, ranking por professores, né? Então, tecnicamente, a gente também tem um ranking dos professores. Eu posso vir aqui em adicionar gráfico. Vou colocar um gráfico desse aqui, por exemplo. E aí aqui o que que eu vou fazer? Eu vou colocar agora a dimensão dele com o professor. E aqui no Record Count eu vou colocar a satisfação. E aí na satisfação dele, ao invés de ser a soma, eu vou colocar a média. Então eu cliquei no lapisinho e ele me trouxe a média. Só que se você lembrar bem, quando a gente fez a fórmula lá, a gente tinha um problema porque existiam professores, né, que estavam com informação vazia, né? Tanto que a gente criou aquele campo de professor ajustado, né? Então repara que a gente tem essa opção aqui para a gente poder tratar. Ó. Existem alguns que estão nulos e coisas nesse sentido. Se a gente olhar no nosso Tableau como que ficou, a gente volta aqui e olha o de professor. Se não me engano, o de professor era o que ficou no tooltip, né? Eu acho que eu coloquei ele de cá. Isso. Eram os professores que a gente tinha aqui. Beleza. Então, vamos pensar o seguinte: a gente tem aqui várias informações e os professores estão vazios. Se eu voltar na minha planilha, eu vejo que os professores estão todos vazios. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um baseado nos cursos, né? Então, a gente vai fazer um outro campo calculado agora, que também vai chamar professor ajustado. Só que nesse caso, eu vou clicar em adicionar um campo e, em vez de fazer um if, eu vou fazer um case when. Eu, particularmente, prefiro bem mais ele do que o if dentro do Data Studio, mas ele funciona de forma semelhante. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar agora professor ajustado. Vou colocar agora um case, colocar um when, o curso. Se o curso for igual a Power BI, você vai trazer para mim o professor Adriano. Agora, aqui embaixo, a gente vai ter que ter os outros, né? Então, no caso são três, aqui vai ter um else, vai ser alguma outra coisa aqui e um end. Então, repara que eu já estou montando praticamente na mesma estrutura que a gente já viu da outra vez. Então, para quem é Power BI é o Adriano, do Data Studio é o Alex. Então, vou vir aqui e colocar Data Studio, colocar aqui Alex. No próximo curso que a gente tem aqui é o de Tableau, que é o Matheus. Então, vou vir aqui, colocar o Matheus, colocar aqui Tableau e colocar aqui o Matheus. Vou vir aqui, colocar o SQL, que no caso é o que sobrou, que é o Vitor. Se não for nenhum desses, é SQL. Não, na verdade não é SQL, né? O curso é SQL, mas o professor é o Vitor. Então aqui, em vez de SQL, é o Vitor. Uma coisa importante para a gente entender também é que existem algumas ferramentas como essa que a gente chama de case sensitive. Basicamente, o que você precisa pensar? Maior e menor, maiúscula e minúscula, importa. Se eu escrever Power BI com P minúsculo e na minha base aqui ele está maiúsculo, não vai funcionar.
Então, você precisa escrever, quando você estiver trabalhando com condições de texto, da mesma forma 100% que está igual na base. O Tableau, em alguns casos, ele tem essa diferença. Eu já precisei fazer cálculos às vezes que ele conseguiu entender se tem uma maiúsculo ou minúsculo. Mas no caso do Data Studio, essa parte de case sensitive, ela importa. Então eu tenho aqui o Power BI Adriano, Data Studio Alex, Tableau Matheus e caso contrário é o Vitor. Vou dar aqui um salvar, concluído. E agora aqui eu vou colocar em vez de professor, o professor ajustado. Então, tem o professor ajustado aqui, só que provavelmente aconteceu alguma coisa aqui, ó. Repara que eu tenho Alex, tenho Matheus, tenho o Vitor, mas está faltando um professor aqui, está faltando o Adriano. Vamos tentar entender o que que aconteceu aqui, ó. Se a gente voltar aqui em professor, professor ajustado, Power BI, vamos ver como é que está escrito. Vamos só dar um check se eu não escrevi aqui errado. Se o curso for igual a Power BI, aparentemente está certo. Então, atualizar. Provavelmente eu devo ter escrito errado, ó. Foi até importante isso acontecer. Eu devo ter colocado algum espaço a mais ou algo nesse sentido. Por isso que ele não trouxe meu nome anteriormente. Mas agora sim, eu já tenho um ranking. E por padrão, o Data Studio, ele classifica aqui certinho. Então aqui, galera, repara que a gente conseguiu vir aqui nas regras de negócio e a gente conseguiu construir até a parte do ranking de professores. A gente utilizou aqui o case when para poder fazer um professor ajustado e os nomes apareceram aqui tudo corretamente. O próximo indicador que pedem aqui são alunos por mês, né? Então, basicamente, o que eu posso fazer? Eu coloquei aqui as aulas assistidas, né? Então, tenho aqui meus aulas assistidas e posso criar, de repente, um outro gráfico aqui de série temporal. Então, nessa série temporal, o que eu posso colocar? Eu posso vir aqui na dimensão e colocar a data de aquisição do curso e aonde está a métrica aqui, eu posso colocar um record count. Só que repara que quando eu faço isso, ele traz um monte de linhas aqui e a gente não consegue entender muito bem. Por quê? Porque na data de aquisição do curso, ele vem como data, então ele acaba tentando colocar todas as datas que existem, o que fica muitas dimensões. Então a gente precisa mudar esse tipo aqui de data para a gente colocar pelo menos ano e mês ou algo nesse sentido. Porque dessa forma ele vai formar aqui uma linha que vai ficar mais visível para a gente. Então, essa parte de formatação aqui, ela é muito bacana porque ela permite a gente fazer de vários modelos. Tem como colocar data e hora, tem como colocar ano, trimestre e coisas nesse sentido. Então, nesse formato, eu já tenho aqui o meu gráfico no formato que a gente precisa. Nós temos o nosso aluno por mês, total de aulas assistidas. Então, nós temos aqui as aulas assistidas, mas a gente precisa de um total, né? Então, basicamente, eu posso vir aqui e duplicar, né? Ctrl C, Ctrl V no meu cartão. E dentro do total de alunos aqui, o que eu posso fazer? Vir aqui em vez de alunos e colocar aulas assistidas. Então, nós temos aqui as nossas 17.490 aulas. Então, se a gente lembrar também do que a gente fez no Tableau, a gente criou uma meta, né? Então, eu vou colocar aqui de meta aulas assistidas. Meta aulas assistidas. Então, em meta aulas assistidas, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e colocar, por exemplo, 18.000. Colocando 18.000, vou clicar aqui em salvar e vou dar aqui um concluído. Então, agora a gente vai fazer um realizado versus meta. Então, vou colocar aqui realizado, fiz meta. E o que eu vou fazer? Vou somar a minha quantidade de aulas assistidas e vou dividir pela minha soma da minha meta. Então, repara que eu estou dividindo as minhas aulas assistidas pela minha aulas meta, né? Quando eu clicar aqui em salvar, vou vir aqui em concluído, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, e agora aqui eu posso colocar o meu realizado versus meta. Repara que ele trouxe aqui nesse número, eu vou mudar aqui de número para porcentagem, e a gente vai ter aqui o nosso 0,89. Por quê? Se a gente lembrar, lá no nosso realizado versus meta, a gente multiplicou isso aqui por 100. Então, quando eu multiplico isso aqui por 100, clico em atualizar, já tenho aqui meus 89,14%. Então, dessa forma, a gente começa a meticular como é que estão as nossas metas. Próximos indicadores que a gente tem aqui é o nosso indicador de NPS. Então, lembra que a gente tem algumas regras aqui para a gente poder utilizar
o NPS, que basicamente é a satisfação dos nossos alunos. Então, a gente pode criar aqui um outro campo que chama-se satisfação. Então, vou criar aqui, vou chamar ele de range de satisfação, por exemplo. E nesse range de satisfação, o que eu vou fazer? Vou usar um case when. Então, se a minha satisfação ela for maior do que zero, maior ou igual a zero, e minha satisfação for menor ou igual a 6, significa que eu vou colocar aqui um termo e colocar que esse cara aqui é um detrator. Sendo um detrator, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar agora os outros casos, que são, no caso, se a pessoa está entre 7 e 8, significa que essa pessoa aqui é uma pessoa neutra. E, caso contrário, significa que ele é promotor, porque se não está entre 0 e 6, se não está entre 7 e 8, ele só pode estar entre 9 e 10. Se ele estiver entre 9 e 10, ele é uma pessoa promotora. Então, eu vou colocar aqui promotor, e em vez de neutra, eu vou colocar neutro para ficar melhor. Fazendo isso, eu vou colocar aqui um end no final, para finalizar o case when. E, basicamente, tenho aqui o meu end finalizado. Vou clicar aqui em salvar. Vou vir agora em concluído. E o que eu posso fazer? Eu tenho aqui agora, posso adicionar um gráfico ou copiar esse gráfico aqui mesmo, fazendo isso. E agora que eu faço isso, eu posso vir aqui, e em vez de range de idade, eu colocar o meu NPS, né? Eu chamei de range de satisfação, né? Então, range de satisfação, record count. Quantas pessoas são detratores, quantas são neutras, quantos são promotores? Outras coisas que a gente poderia fazer, tanto quanto o que a gente fez aqui, quanto a gente poderia ter feito no Tableau também, era o seguinte: eu poderia colocar um record count, igual está aqui, total de alunos, né? E aí aqui no filtro eu poderia criar um filtro chamado promotor. O que esse filtro é? Ele vai incluir aqui para mim a minha range de satisfação e ele vai trazer somente pessoas que são promotores. Não precisa de colocar aspas aqui. Promotor. Beleza. Dou um salvar. Repara que são 24 pessoas. Se eu for bater com o meu gráfico aqui, ó, repara que promotores, eu tenho 24 pessoas. Então, ele trouxe a mesma informação, só que num cartão. E aí, o que eu posso fazer? Eu venho aqui em Recurso, Gerenciar Filtros. Eu tenho já o meu filtro de promotor. Então, eu vou copiar ele, vou copiar de novo. E esse aqui de baixo, em vez de ser promotor, vai ser neutro. Então, aqui vai ser neutro. E volto aqui em Recurso, Gerenciar Filtros. O próximo aqui, em vez de ser neutro, vai ser o detrator. Então, copio isso daqui. Onde está promotor, eu coloco o detrator e clico em salvar. Repara que agora o que eu posso fazer? Onde está aulas assistidas? Eu vou adicionar o filtro de neutro. E aqui eu vou colocar o filtro de detrator. Então, detrator. Só que a dimensão que tem que estar aqui tem que ser a mesma de cá. Aqui está o total de alunos, vamos ver aqui. Aqui está aulas assistidas, né? Então eu preciso que aqui seja o total de alunos, só que na verdade o total de alunos é um record count. Aqui tem que estar um record count também. Beleza, então agora eu tenho eles aqui. Onde está total de alunos, eu posso colocar aqui promotor. Onde está o neutro, posso clicar aqui e colocar neutro. Onde está aqui, mudo aqui e coloco detrator. Beleza? Então agora repara que eu tenho as duas informações de formas diferentes. Tem um gráfico, mas também tem uns cartões aqui em cima. As outras informações que eles pedem aqui é para a gente colocar o valor médio do curso e a parte de inadimplência. Só que no Data Studio a gente vai ter algumas limitações em relação às outras ferramentas. As limitações do Data Studio é porque ele não permite muitas das vezes a gente trabalhar as informações que a gente quer na mesma planilha, na mesma página. Por quê? Ele não consegue fazer aqueles relacionamentos da mesma forma que as outras ferramentas. Ele até tem uma ferramenta aqui dentro que chama-se Blend, onde você consegue mesclar aí algumas consultas, mas ele não é algo muito simples de fazer, nem sempre tão intuitivo. Então, nesse caso, quando a gente precisa trabalhar com informações de planilhas distintas, ou a gente faz esse tratamento dentro da própria planilha para deixar ela na mesma, ou a gente cria páginas diferentes, que é o que a gente vai fazer depois que a gente começar a estilizar aqui o nosso dashboard. Porque se a gente for parar para pensar, tecnicamente já está tudo pronto.
A gente já desenvolveu todos os indicadores que a gente precisa. O que está faltando agora a gente fazer é mais voltado para a parte de formatação. Então é isso que a gente vai fazer agora. Como que eu vou fazer isso? Vou clicar com o botão direito, vou vir em configurações da página inicial e repara que aqui em estilo eu posso mudar um pouco as informações. Eu estou com uma tela de 1200 por 900. Pode ser que isso aqui seja suficiente, então a gente vai testar. Primeira coisa que eu vou fazer, jogar esses gráficos aqui para baixo, vou deixar eles meio amontoados mesmo, para que a gente possa trabalhar um pouco o espaço lá em cima. Outra coisa que a gente pode fazer no Data Studio é arrastar esses gráficos aqui, ó, para essa parte de baixo, meio que no limbo, que a gente costuma chamar às vezes, mas eu vou deixar eles aqui, porque agora eu tenho mais espaço para poder trabalhar com as minhas informações de cá. Então aqui, o que que a gente precisa pensar? O fundo de tela que eu posso usar aqui, ele pode ser construído no Figma também, ou ele pode ser feito direto aqui. Para isso do Data Studio, eu acho que a gente pode começar a utilizar um pouco o Figma assim para a gente entender como que funciona. Então, o tamanho que eu tenho na tela aqui é um tamanho de 1200 por 900. Então, eu vou vir aqui no meu frame, só para a gente fazer de novo passo a passo. Eu vou clicar aqui, vou mostrar um frame, vou colocar aqui 1280 por 720, e aonde está 720 eu vou colocar 900, e aonde está 1280 eu vou colocar 1200. Porque agora, quando eu for utilizar esse fundo lá no dashboard, ele vai estar no mesmo tamanho, e é isso que eu preciso. Então, ele estando no mesmo tamanho, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui criar um retângulo, vou colocar esse retângulo aqui em cima, e é aqui onde vai ficar o nosso título. Para a gente poder customizar essas cores, existem várias formas da gente fazer. Eu vou pesquisar aqui por palette cores, ver se eu encontro alguma cor de inspiração aqui, ver se eu acho algo que a gente possa usar aqui. Então, nuvem de cores, vou ver aqui gerar mais cores. Parece que eu gostei daquela dali. Gerar mais cores. Gostei dessa de cá. Então, o que que eu vou fazer? Repara que ele já copiou para mim, ó, a área de transferência. Então, ele já copiou essa cor aqui. Eu vou colocar meu título lá em cima com essa cor. Então, como eu copiei, vou vir aqui, selecionar a barra, e aonde está a cor aqui, eu vou dar um Ctrl V e dar um Enter. Repara que automaticamente ele já mudou essa cor para mim. Ele é um tom meio que um tom de preto ou um azul bem escuro, provavelmente. Então, eu vou deixar um do lado do outro aqui. E agora eu vou pensar que eu preciso criar alguns cartões, né? Eu preciso criar aqui pelo menos, vamos ver aqui, acredito que 6 cartões, né? Para ficar melhorzinho. Eu acho que esses cartões podem até ir na mesma linha, talvez. Só que eu acho que esses de baixo aqui ficariam melhores se eles estivessem aqui, ó. Então, de repente, se eu deixar eles aqui, ficaria melhor. 3 em cima e 3 embaixo. Então, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui em retângulo, vou criar um retângulo de cá. E vamos pensar que aqui eu tenho 1280, 1200 de largura, né? Então, vamos pensar o seguinte, vou abrir minha calculadora e a gente tem que pensar assim. Lógico que existem umas ferramentas para fazer isso, mas só você, quando estiver trabalhando no Layout, você pensar dessa forma. Eu tenho 1200 e eu preciso criar 6 cartões. Então, tecnicamente, se eu dividir 1.200 por 6, significa que os meus cartões precisam ter, no máximo, 200 de largura. Se eu colocar 200 de largura para todos, eles vão ficar todos grudados. Então, eu precisaria colocar um pouco menos nele, talvez uns 150, para que eu tivesse essa sobra dos 50 para deixar eles mais espaçados. Pode parecer meio loucura que eu estou falando, mas vocês vão entender. Pense o seguinte, se eu criar aqui 6 cartões desse aqui, que tem uns 600, quando eu colocar todos eles aqui, eles vão ocupar toda essa parte, não vai haver espaço entre eles. E não é isso que eu quero. Eu quero vir aqui, deixar um espaço relativamente bacana, então eu posso dar aqui um Ctrl+, para ficar melhor para a gente visualizar. Vou deixar o width dele, que é a largura, de 150. A altura dele, para mim, não faz muita diferença por enquanto, vou colocar um 80, que eu acho que vai ficar bacana. E aqui a gente vai começar a pensar em cores para poder colocar. Então, se a gente voltar para a nossa paleta, repara que ele está falando outras cores. Vamos ver como que vai ficar esse azul aqui. Se eu vier de cá e colocar esse azul, ó, ficou uma cor relativamente bacana. O que que eu poderia fazer também? Poderia clicar aqui com o botão direito, vir em plugins e selecionar o neomorfismo. A gente aprende um pouco disso no curso
da Hybrid Theory, onde a gente aprende a trabalhar um pouco com essas ferramentas e outras coisas. Mas aqui, esse Neomorphism é um plugin que dá para você utilizar para criar esse formato aqui. Então, eu posso criar ele assim, ou eu poderia fazer diferente. Poderia colocar ele aqui, com o botão direito, em plugins e selecionar o Web Gradientes. O Web Gradientes, ele permite você criar vários tipos de gradientes diferentes. Só que como eu estou com neomorfismo, não vai ficar muito bacana. Então vamos criar aqui um do zero. Vamos clicar aqui, plugins, neomorfism, neomorfismo it. Opa, não era neomorfismo não, Adriano, era Web Gradientes. Plugins, Web Gradientes. Ó, repara que dá para a gente criar algumas cores bem bacanas. Esses modelos já estão todos prontos aqui no Figma, basta você utilizar. E se você quiser mudar um pouco a cor de algum, por exemplo, eu coloquei esse tom de roxo. Eu posso vir aqui, ó, e mudar esse aqui para um outro tom de vermelho ou de rosa. Repara que dá para fazer bastante coisa com eles aqui dentro. Então você pode definir se você quiser utilizar o Neomorphism ou se você quiser utilizar o Web Gradients. No meu caso, eu acho que eu gostei mais do Web Gradients. Então eu vou tirar aquele neomorfismo que eu tinha utilizado antes e vou deixar esse aqui com 150 e vou deixar ele aqui com 80. Sendo assim, eu não quero deixar essas bordas quadradas. Então, onde está essa parte de cá, ó, depois que eu cliquei na figura, eu vou colocar aqui um 15. Vamos ver aqui. Parece que ficou bacana. Então, eu preciso criar aqui alguns componentes. Eu tenho 3 aqui no caso em cima? Vão ser 3 em cima. Então, não necessariamente eles precisam ter 150, né? Eles poderiam ficar até um pouco maior. Mas eu acho que por enquanto a gente poderia deixar assim. O que você pode fazer também, se você quiser, é mudar para essa paleta de cores. Então, de repente, eu poderia fazer um degradê desse tom mais escuro para esse tom de cá. Então, olha, eu vou clicar aqui, copiei a cor, vamos ver como é que fica. Aonde está o tom mais escuro de roxo, vou colocar essa cor aqui. E aonde está o tom mais claro, vou colocar esse outro de cá. Então, onde está esse rosa aqui, vou colocar esse aqui e dar um Enter. Repara que já ficou bem mais atraente, bem mais parecido com o nosso layout, olha. Agora sim eu posso montar os outros cartões desse jeito. Então, para eu poder copiar essa formatação e levar para os outros, eu posso apertar Ctrl Shift C, seleciono os dois que eu quero, Ctrl Shift V. Achei que ele era para ter selecionado, mas beleza. Então, repara que agora eu já tenho meus 3 cards de cá. Eles estão todos perfeitinhos, posso posicionar um pouco para cá. Beleza. Tendo os meus cards de cá, eu vou precisar de 3 cards aqui embaixo, que vão simbolizar o promotor, o neutro e o detrator. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui, vou copiar eles, colocar aqui embaixo, para eles ficarem na mesma posição, só que eu vou mudar as cores dele. Repara que eu tenho promotor, neutro e detrator. Promotor, ele seria uma cor de um tom mais de verde, digamos assim, né? Uma pessoa que propaga a nossa marca. Então vamos ver como seria se eu utilizasse um verde assim para esse de cá. Ao invés desse tom mais escuro, eu pudesse colocar um outro verde assim. Talvez. Ou, de repente, eu possa procurar direto um degradê de verde. Ou não. Vamos fazer uma outra coisa aqui. Vamos deixar eles na mesma cor, por enquanto, e ver como é que fica. Então, eu tendo os meus cartões aqui em cima, eu vou precisar pensar em outras coisas. Eu vou ter filtros, né? E aonde vão ficar esses filtros? Provavelmente seria interessante a gente fazer o quê? A gente selecionar esses aqui, descer um pouco ele, beleza. E aqui a gente pode pegar uma outra cor daquela paleta que a gente estava usando, talvez um amarelo desse daqui, e a gente faz o seguinte, a gente insere uma outra barra aqui embaixo, com eles, ó, colocar uma barra aqui, vou colocar aquele tom de amarelo que a gente viu, beleza, vou deixar ele praticamente junto aqui, ó. Só que aqui eu vou fazer diferente, em vez de ser 100%, vou colocar aqui um 80%, acho que um 15%, não, ficou muito claro, 50%. Um 50%. Porque aí aqui eu vou poder colocar os filtros que eu quero. Então agora eu tenho aqui já montado a parte de cima, ele aqui embaixo. O que mais a gente precisa montar? Eu tenho agora alguns gráficos, né? Então vamos pensar nesses gráficos. Eu tenho um gráfico de rosca para mostrar isso daqui, e eu tenho outro gráfico de rosca para cá. Então eu acho que ficaria interessante, de repente,
esses dois gráficos de rosca aqui, um lado a lado. Aqui em cima, onde está sobrando aquele espaço aqui, ó, onde está essa parte de cá, a gente poderia colocar de repente aquele ranking. Então, para colocar o ranking, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, selecionar um novo retângulo, vou colocar ele nessa parte de cá. Nesse retângulo aqui eu vou pintar ele de branco. E esse retângulo eu vou colocar aquele efeito que a gente tinha visto antes, que é o neomorfismo. Porque ele vai criar como se fosse uma sombra aqui para mim, bem simples. Olha, repara que ele criou uma sombra aqui na divisória que vai me ajudar. Para isso, o que eu posso fazer? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V nessa forma e vou trazê-la para frente. Então, com o botão direito, Bring Me to Front. Agora, eu vou colocar ela alinhada como se fosse um cabeçalho aqui, ó, para eu poder colocar o título do gráfico. Então, fazendo isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, clicar nesse maisinho. Eu nunca lembro a ordem, se é 001515. Não, é o contrário. É 151500. Porque aí ele vai criar como se fosse uma máscara para mim, onde eu vou poder colocar o meu título depois. Então, repara como está ficando. Agora a gente precisa pensar o quê? Eu vou ter dois gráficos de pizza, vou ter um gráfico de mapa e dois gráficos de coluna. Esses dois de pizza, provavelmente eles vão precisar de algo parecido com esse daqui. Talvez não tão grande, porque não pode ser do mesmo tamanho dos cartões, talvez. Vamos ver se isso aqui vai ficar bom. Olha, eu vou vir aqui Ctrl C, Ctrl V. Vou deixar eles aqui alinhados, ó, para que possa caber os dois de pizza. Aqui embaixo vai ter, opa, posso copiar esse aqui, posso deixar ele aqui, ó, dando um espaço. E aqui eu vou dividir entre aquele gráfico de coluna. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer. Eu acho que de repente as duas pizzas podem ocupar metade da tela. Então aqui eu acho que eu posso diminuir, deixar esses dois aqui iguais. Aqui vai ser um daquele de coluna. Aqui eu vou guardar os dois de pizza que eu tenho. E eu preciso de um espaço aqui para tratar aquele outro e o mapa. Então eu acho que eu posso vir aqui e fazer isso aqui. Deixar eles mais ou menos assim. Só que o ideal seria se esse aqui tivesse centralizado. Se eles estivessem alinhados aqui, na verdade, né? Então, aparentemente está bacana. Outra coisa que a gente pode fazer também é trabalhar com ícones, né? Então eu poderia colocar ícones aqui agora, foi por isso que eu não mudei de cor, para as pessoas que são detratoras e outras coisas. Então quando eu venho um plugin, eu tenho esse Iconify aqui, que deixa eu colocar ícones. Ele vai abrir um pop-up para mim, só que se eu não me engano só funciona se a gente procurar em inglês. Então eu vou colocar aqui Promoters, não sei se eu estou escrevendo certo, ele falou que não encontrou. Vou colocar aqui Happy, para ver se ele faz uma carinha feliz. Isso, boa. Fez uma carinha feliz. Já tem como eu mudar a cor nele aqui direto, mas eu vou deixar preto por enquanto. Isso. E aí esse ícone eu vou colocar ele de cá. Só preciso clicar com o botão direito nele, trazer para frente. Vou colocar ele nesse canto aqui e vou pintar ele de branco. Então, beleza. Significa que esse aqui é o meu promotor. O que eu preciso fazer agora? Colocar a mesma coisa no neutro. Então, vou vir aqui em Iconify. Eu acho que é neutral, quando é em inglês. Ficou uma carinha neutra aqui. Posso criar ele aqui, import icon. Ele jogou o icon lá para cima, vamos trazer ele para cá. Bring me to front. Vamos ver se ele está no mesmo tamanho que o outro, mas não deve estar. Ó, ele está 20 por 20. Vamos colocar aqui ele 20 por 20 também. Vamos pintar ele de branco. Ele está com a cor preta. Está alinhado agora. Talvez chegar um pouquinho mais para cá. E agora a gente vai precisar do detrator. Agora o detrator, a gente vai vir aqui, botão direito, plugins, Iconify, detrator. Não sei se é assim que escreve. Vamos colocar aqui sad, ver se aparece uma carinha triste. Acho que esse aqui já me atende no que eu queria. Então, bring me to front, traz ele para frente. 20 por 20, o tamanho dos outros. Coloca ele na cor branca. Coloca ele alinhado, né? Beleza.
E assim começa a tomar forma o nosso dashboard. Repara que a gente já criou uma interface aqui bem bacana. Então, agora que a gente já tem, a gente já pode começar a fazer alguns testes. De repente, eu poderia chegar ali um pouco para cá, ou eu poderia aumentar, talvez, o tamanho desses gráficos aqui, ó, para que eles pegassem uma parte maior, ó. Vou vir aqui, chegar esse aqui um pouco para cá. O cabeçalho dele está bem grande, mas a gente poderia diminuir, talvez. Layout é desse jeito. Você tem que fazer, testar, ver se ficou bom, se não ficou. Então, vim aqui, criei. Aparentemente está bacana. Vou vir aqui em Frame, vou clicar agora em Export, vou vir aqui em... O nome dele está Mac, né? Vou vir aqui chamar ele de Background Data Studio. Então, vou fazer o export dele, ele trouxe para cá. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, e arrastar ele direto para cá. Só que que eu me lembro, ele demora um pouquinho para subir isso às vezes. Então, talvez seja recomendado você vir aqui em Imagem, fazer o upload do computador, selecionar as imagens que você quer. Aqui no meu caso está em Downloads, essa imagem aqui. E aí ele trouxe essa imagem para cá. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar ajustar ela aqui, né? Então eu vou vir aqui e vou aumentar ela e deixar o tamanho que eu preciso. Ó, perfeito. Por isso que a gente fez ela com o mesmo tamanho, para que ela tivesse aqui a mesma proporção. Então agora eu vou clicar com o botão direito nela, vou vir aqui em ordenar e enviar para o fundo, porque agora sim eu tenho ela no fundo. Agora eu preciso organizar um pouco as coisas aqui, que você vai ver que ficou um pouco bagunçado. Então, meu promotor vai ficar aqui por enquanto, meu neutro vai ficar de cá, o detrator vai ficar aqui, o total vai ficar aqui, esse vai ficar de cá e esse vai ficar aqui. Beleza? A gente já vai mudar as cores dele para deixar tudo mais bonitinho. Agora a gente tem esses gráficos aqui, que aqui vai ficar os neutros e aqui o meu range de pessoas de idade. Acho que a gente pode deixar aqui por enquanto. Vamos ver aqui. Beleza, deixei eles aqui. Aí agora eu venho aqui, coloco eles de cá, esse aqui. Lá em cima, né, eu tinha projetado para colocar no outro. Então aqui eu acho que pode ficar o de linha. Depois a gente preocupa aqui com o cabeçalho e outras coisas. Esse aqui pode ficar lá em cima. Opa, cliquei errado. Esse aqui, ó. Você pode subir na setinha assim também, ó. Só que não ficou muito bacana esse ranking desse jeito. Então eu vou mudar esse gráfico aqui, ó, para a gente não gastar muito tempo e voltar ele para um gráfico de coluna normal. Porque aí eu consigo ver aqui a satisfação por professor. Coloco ele assim, só dou um tapa aqui mais ou menos para ele ficar desse jeito. Beleza. Então agora eu tenho esse gráfico de mapa, que eu preciso subir ele. Porque agora ele está bugado, porque ele está mexendo dentro do mapa e não está mexendo... Aqui no caso, eu acho que vai ficar um pouco ruim essa visualização. Talvez eu precise mudar um pouco o layout aqui. Porque esse gráfico ele ocupa muito espaço, né? E nesse formato, o ideal seria que ele pegasse pelo menos essa parte inteira aqui, ó. Como se fosse uma lateral, assim, ó. Estivesse pelo menos assim. Talvez a gente aumente um pouco o tamanho dessa tela, para que a gente possa trazer isso em outro formato. Se eu aumentar um pouco o tamanho da tela, eu posso colocar esse mapa para ocupar toda essa parte aqui. E posso trazer, de repente, um espaço embaixo para poder colocar os outros dois. Então, ela está com 900 de altura, vou clicar com o botão direito, ordenar. Ah, tá, mas agora eu estou clicando em cima da imagem, né? Preciso chegar lá um pouco para o lado. Botão direito, página atual. Está em 900. Acho que eu vou colocar um 1200 aqui. Acho que vai ser mais que suficiente para a gente. E agora, lá no meu Figma, eu preciso vir aqui e aumentar também para 1200. Ele está 900, vou colocar agora 1200. E agora nos 1200 eu preciso incluir mais dois gráficos. Um gráfico é com ranking e o outro gráfico é com o outro que sobrou. Então eu posso de repente trazer esses dois aqui, ó. Outra coisa que você pode fazer é selecionar ele e apertar Ctrl G, porque ele vai virar um elemento só. Até então ele era dois elementos. Lembra que ele tinha o cabeçalho e a parte de baixo? Então eu vou colocar um aqui assim, nesse formato, um pouquinho maior. Aqui a gente vai ter um mapa ocupando essa parte toda.
Então, vou vir aqui, vou descer esse de cá, colocar aqui. Beleza. No mapa, provavelmente, eu não vou colocar nada nele, não. Então, vou vir em Export Background. Ele vai criar o Background 2. Vou apagar essa imagem aqui por enquanto. Seleciono a imagem de novo, faz o upload, traz aqui. Vantagens e desvantagens de trabalhar nesse formato. A vantagem é que, com certeza, o visual fica bem mais bonito. Mas toda a manutenção que você precisar dar no dashboard, você vai precisar voltar lá no seu Figma, fazer alteração, voltar no dashboard, exportar e fazer tudo isso novamente. Então, vai valer muito aí do que você pretende fazer e como você pretende criar. Mas dá para fazer sim, e é o padrão, né? Fica bem bonito. Então, ele atendeu aqui, ficou certo. Tem o gráfico ali em cima, tá bonitinho. Então, agora eu preciso descer, diminuir um pouco esse mapa aqui para eu poder pegar os outros gráficos. Então, tem esse aqui de baixo. Satisfação, opa, Ctrl Z, satisfação. Na verdade, talvez seria interessante até transformar isso aqui num só. Aí eu poderia colocar só esse aqui. E esse daqui eu poderia só vir aqui, deixar ele pelo menos na mesma altura e colocar ele assim, ó. Isso, com o mesmo posicionamento. Ó, repara que agora já ficou um pouco melhor. Já que a gente vai precisar mudar o de baixo aqui, vamos deixar para mudar depois, que a gente só transforma as duas caixas de baixo em uma, mas vamos gastar um pouco de energia formatando isso aqui. Você pode vir em estilo, ele está com rótulo preto, você vai colocar o rótulo branco, Ctrl Shift C, opa, acho que eu apertei foi outra coisa aqui, ele abriu foi meu DevTools. Então, Ctrl Shift C, eu acho que aqui não é o mesmo atalho, mas ele também tem isso. Isso, acho que é colar estilo, na verdade. Colar estilo, isso. É porque ele já tinha copiado, só não sei o porquê que ele alterou. Eu devo ter mudado algum comando no meu. Mas você aperta Ctrl Shift C, ele copia o estilo. Então é o que eu queria, que era colocar todos eles branquinhos. Então tenho aqui os meus neutros. Só dar uma posicionada aqui, uma endireitada para ficar bonitinho. Então, promotor. Eu acho que a gente podia de repente colocar isso centralizado, né? Para ficar melhor. Então, coloco um centralizado desse aqui. Eu não lembro se tem como centralizar tudo de uma vez, mas eu acho que tem. Algumas ferramentas têm, outras não têm, mas aqui eu acho que tem. Acho que tem como fazer com todas elas. Beleza, selecionei todas. Beleza. E você poderia brincar com mais ícones, né? Aulas assistidas você podia colocar um reloginho, meta você podia colocar como se fosse um daqueles negócios de flecha lá, que eu não lembro o nome. E aí você poderia fazer no formato que você quisesse. Vamos ver aqui, acho que bacana. Talvez a gente já podia colocar os filtros aqui, né? Então posso clicar aqui em adicionar controle, selecionar uma lista suspensa. Então nessa lista suspensa poderia ter um filtro de cidade, de repente. Posso vir aqui, ó, dar um Ctrl C, Ctrl V. Dentro de cidade poderia colocar outros, né? Vou só dar uns Ctrl Vs aqui para depois a gente escolher. Tem um que eu gosto bastante, que é o de período, né? Você pode colocar direto o período aqui. Então, ó, repara que eu selecionei o período. Só deixar ele aqui melhorzinho, beleza. Subir um pouco, tá. Onde está a cidade, o de lado de cá ele apareceu. Posso trocar aqui por professor, por exemplo. Professor ajustado. Só que aí eu preciso mudar o nome, né? Professor. Aonde está a cidade? Posso mudar aqui e colocar de repente aluno. Nome do aluno, né? Colocar aqui só nome, para ficar melhor. No período aqui eu já tenho uma seleção de período. Só que aí a gente precisa entender uma coisa. Quando eu seleciono o meu período, eu preciso que cada um desses gráficos aqui, eles também tenham uma dimensão de período. Se ele não tiver uma dimensão de período aqui, ó, como por exemplo, tá a data de nascimento, né? Então seria a data de aquisição do curso, ele não vai funcionar. Então eu preciso que ele tenha sempre uma data dessa. É um pouquinho trabalhoso, mas é funcional e a gente precisa colocar. Então, vem aqui, data de aquisição.
Vamos checar se estão todos com ele. Data de aquisição. O mapa aqui também. Record count aqui. Data de aquisição. Se eu não me engano, tem como você selecionar vários também e colocar todos ao mesmo tempo, viu? Se eu clicar nesse daqui, eu posso vir nos dois e definir a data de aquisição dos mesmos, tá? Eu que estou dando um rato aqui, que são muitas ferramentas para eu lembrar. Não lembrava desse truquezinho aí. Mas basicamente eu já tenho boa parte dele de cá. Talvez falte o nome e o logo aqui em cima, então eu posso adicionar um texto. Colocar aqui dashboard, cliente, não, dashboard. Vamos mudar a cor dele aqui para branco, que aí a gente já vai ver o que está escrevendo. Isso. Dashboard, escola digital, sei lá. Vou colocar um nome desse aqui. Então, vou vir aqui. Acho que eu posso aumentar um pouco essa letra, colocar aqui de repente um 28. Eu acho que ele não foi. Só centralizou. Isso. Então, 28. Ah, ele pegou aqui, foi. Tá certo, 28. Então, a fonte está Roboto. Vamos ver aqui. Aqui tem como colocar o padding, se eu quisesse. Beleza. Então, tem o meu dashboard de caixa, que eu posso centralizar ele à esquerda para ficar aqui mais bonitinho. Provavelmente você colocaria o logo da empresa aqui, né? Então, por exemplo, poderia vir aqui fazer o upload. Eu acho que dentro de vídeos, Power BI, eu tenho aqui um logo da Hybrid Theory. Então, poderia vir aqui nesse logo, colocar esse logo aqui, ó, caso fosse o logo da empresa. No meu caso, eu tenho um logo preto com um fundo de outra cor. Então, tem um site que, se eu não me engano, chama Remove BG, que eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia vir aqui, onde está os meus vídeos, Power BI. Venho aqui na minha captura de tela, jogo lá, removo o fundo. Olha, ele já removeu. Faço o download. Agora que eu fiz o download, arrasto ele para cá. É meio bugado, às vezes funciona, às vezes não funciona, mas beleza. Então, fazer o upload. Vem aqui em Downloads, seleciona aqui, não vai aparecer nada. Beleza, agora sim, ó, tem o fundo dele transparente, que está certinho com o dashboard. Então, eu coloquei ele aqui, ó, escola digital. Beleza. Com o Shift eu consigo mudar aqui. Eu tô achando que ele não acatou esse tamanho da fonte aqui, ó. Aí, agora foi. Sabia que aquele 28 estava errado. Então, dashboard escola digital. Beleza. O que a gente precisa corrigir? Colocar uns nomes nesses títulos e a parte de baixo aqui no Figma, né? Então, isso aqui a gente precisa transformar em um só. Basta você vir aqui, ó. Pronto, tá feito. Background, download, volta aqui, todo mundo muito lindo. Apaga esse de cá, vem aqui, baixa esse de cá de novo, joga ele para cá, coloca lá no canto, coloca ele para preencher tudo. Então, ó, preencheu tudo. Botão direito, ordenar, enviar para o fundo. Então, enviou para o fundo. Beleza. Agora que enviou para o fundo, basta só a gente colocar alguns títulos aqui, né? Então, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa parte de cá. Vou começar a colocar alguns títulos. Opa, mexer na imagem. Colocar uns títulos aqui. Não precisa ser um tamanho 18 desses, pode ser um tamanho 14, talvez, ou 16. Talvez um 16 fica melhor. Então, aí você vai dar nome para eles. No caso aqui eu tenho neutros e faixa etária. Acho que de repente aqui eu posso até deixar um pouco mais largo aqui, ó, para ficar ele aqui. Então, chamar aqui de satisfação. Vou colocar uma barrinha dessa e faixa etária. Dou um centralizar. Beleza. Coloco aqui. Deixo ele mais padrãozinho. Ctrl+C, Ctrl+V. Jogo ele aqui. Na satisfação faixa etária, eu coloco aqui alunos por mês.
Então, venho aqui, Ctrl C, Ctrl V. Copiei foi o dashboard, né? Vou copiar só o título. Isso. Pega desse de cima aqui, que fica melhor. Às vezes você vai posicionando um em cima do outro, e aí na hora que você acha que você copiou um, você copiou o gráfico. Então aqui vai ser aulas assistidas. Tem aqui, ó, aulas assistidas, alunos por mês. E na parte de baixo aqui vai ser a nossa satisfação. Só que com o professor, no caso aqui, né? Vai ser o ranking de satisfação. Então, vou descer aqui. Ó, vim aqui. Colocar aqui o nome de ranking satisfação. Então, clico fora, clico aqui. Ranking satisfação. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha como é que está ficando. Ó, dashboard escola digital. Tenho aqui as minhas informações. Eu acho que isso aqui está muito alto, eu posso descer um pouco ele. Tenho o meu gráfico de cá, onde eu posso trabalhar. Tenho aqui a minha parte de cá. Aqui eu posso tirar esse record count, posso tirar essas aulas aqui. Aqui eu acredito que está perfeito. Então, o que eu vou fazer? Vou descer um pouquinho isso aqui, está me dando um toque. Aí, acho que agora ficou melhor. Aqui em record count, eu vou vir aqui em estilo. E nessa parte daqui, ó, vou tirar para não colocar nenhum. Então, ele vai ficar assim agora, para ele pegar o gráfico certinho, né? Beleza, vou vir aqui de novo. Vou descer. Vou tirar aquela legenda ali de aulas assistidas. Vou deixar assim. Aqui eu acho que eu posso até deixar satisfação, mas eu vou colocar para mostrar o rótulo de dados. Aqui eu vou colocar para mostrar o rótulo de dados também. Aqui está com problema na casa decimal, né? Então eu acho que a precisão decimal tem que ser 1 para todo mundo. Beleza. Vamos clicar em ver. Beleza. Tecnicamente, acho que eu posso subir talvez esse nome aqui, ó, para ficar mais coerente com o logo. Eu acho que essa parte aqui, ó, não estava encostada no topo. Beleza. Nosso dashboard está praticamente todo pronto. Nós poderíamos agora criar outra página para a gente poder utilizar as outras bases aqui, mas eu acho que não vale o esforço por enquanto. Tecnicamente, você já tem um dashboard todo pronto, que você construiu do zero, utilizando aí o Data Studio. Ele é uma ferramenta muito fantástica, logicamente tem suas limitações, mas ele é uma ferramenta que vai te ajudar muito a construir seus dashboards e coisas nesse sentido. Então, para você compartilhar, basta você clicar em compartilhar e você pode aí compartilhar com as pessoas, quem tem conta do Google, para que elas possam visualizar. Então, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa parte aí do Data Studio, né? Eu vou deixar também o link dessa parte do Figma, caso vocês queiram aproveitar o layout. Se sintam à vontade para inventar as cores que vocês quiserem, o layout que vocês quiserem, mas o objetivo do curso era justamente esse, apresentar para quem nunca conheceu uma ferramenta dessa como o Data Studio. Então, espero que vocês tenham gostado e até mais!